Doce coração de Maria, preparai-nos um caminho seguro. Doce coração de Maria, preparai-nos um caminho seguro. Parábola do semeador. A boa semente é a palavra de Deus, ou podemos considerar toda a graça que recebemos do Senhor. Qualquer graça que Ele nos concede, o que Ele espera de nós? Que a pessoa compreenda, procure produzir frutos. E essa comparação, então, nos ajuda bastante. Provavelmente nós temos todos esses tipos de terra diferente aqui, tanto a terra boa como a terra ruim, cheia de pedra. Vamos analisar um pouquinho, pensar, para ver se conseguimos melhorar as condições desse terreno que somos nós. Queremos produzir muito fruto para a glória de Deus. Essa parábola tão bonita nos anima a nossa responsabilidade, porque a palavra de Deus é dada a todos, mas daí toca a nós, pessoa. Você usar a tua liberdade do jeito certo para corresponder a essas graças que recebemos do Senhor. Então nos chama a responsabilidade essa parábola que acabamos de ouvir. Vamos lá. Também tem um jeito assim de resumir em uma palavra cada tipo de terra desse. Resumimos qual que é o inimigo nosso aqui, qual que é o inimigo da alma. Também dá para fazer assim, e assim vamos fazendo desses dois modos para compreender melhor. Vamos lá então. A terra pisada, a terra do caminho, a semente que cai ali nem chega a entrar, porque aquela terra é dura, é a terra da estrada, é a terra pisada. Essa terra não é remexida, não é arada, não passa o arado ali. Então a semente não entra. Que tipo de pessoa seria essa? Ou quando que nós nos comportamos desse jeito? Nem chega a entrar a semente. Vejam, queridos, é a dissipação. Muito tempo no celular, na televisão, se sair cansado, sai até pessimista, puxa, aproveitei mal o tempo. São as coisas que dissipam a mente da gente. Por isso ensino essas jaculatórias para vocês, orações jaculatórias, essas orações pequenininhas que a gente repete durante o dia, para conseguir ter foco, para conseguir estudar o que eu quero no dia de hoje, ou no dia de trabalho, me concentrar aqui, evitar as dissipações. Aqui a palavrinha principal que resume, Jesus fala nos pássaros que eles simbolizam o demônio. Quer dizer, se a pessoa não aproveita rapidinho, esquece, o demônio leva embora esse ensinamento de Deus. Que nem hoje essa missa, se alguém de vocês assim levar alguma palavra aqui, depois chega em casa, reflete, ou talvez até anota em algum lugar, ótimo. Daqui a alguns dias está produzindo fruto. Agora, se não fizer um esforço nesse sentido, daqui a pouco esquece, não lembra de mais nada. Assim somos nós. Então, quando só se preocupa com as coisas externas, como é que está vestida aquela pessoa na missa, quando não guarda os sentidos, fica olhando tudo na internet, quando não consegue parar e rezar, quando não consegue ter um momento de oração durante o dia, também são almas sem cultivo. Não passou o arado por ali, a alma fica sem cultivar, acostumados a viver sem Deus, corações duros, como a terra da estrada. Aqui então o inimigo, podemos dizer, assim só para efeito de simbólico, para guardar, o inimigo seria o demônio, simbolizado pelos pássaros, que leva embora a palavra de Deus, se a gente não se esforça para pegar e assimilar essa palavra. Muito bem. Que outro tipo de terra nós podemos ser? Perceba que eu não estou julgando ninguém. Esses três tipos ruins de terra, todos nós podemos ter um pouquinho em nós. Vamos ver aqui então, o segundo tipo que Jesus fala é o terreno pedregoso. Muita pedra e pouca terra. Tem pouca terra, a semente brota rapidinho, mas o que acontece? Vem o sol, não tem raiz,
queima a plantinha, também não produz fruto. Então, uma pessoa com pouca profundidade, não tem raiz, começa com alegria, vai naquele retiro, naquele encontro, volta exultante com Deus, mas depois começa a esmorecer, a ficar preguiçoso, cai nos mesmos pecados de antes. Então, assim é a terra com pedras, pouca profundidade, inconstantes, incapazes de perseverar. Aqui a palavrinha pode ser a carne, assim como que resumindo, a carne seria o inimigo. Isso aqui gostei de uma postagem no Instagram do padre Paulo Ricardo, que ele resume nessas 3 palavrinhas: o demônio, a carne e o mundo. Então, nós estamos agora no segundo tipo de terra ruim. Então, aqui o inimigo seria a carne. É mais fácil ir pelo caminho dos prazeres. O caminho dos prazeres é mais saboroso. Não tem raiz essa plantinha. Recebem a graça com alegria. Perceba então, essa semente pode ser qualquer graça que Deus se conceda. Normalmente a gente diz que a palavra de Deus, tudo bem, mas é qualquer graça que você receba. Pode ser um momento de alegria, pode ser o abraço de uma criança, pode ser uma música bonita que te emociona. Também são graças do Senhor que nós temos que aproveitar. Recebem a graça com alegria, mas as dificuldades, as tentações dessa vida, então a pessoa não persevera, morrem sem dar fruto. É a nossa tendência de sempre fugir da dor e buscar o prazer. Foge da dor, busca o prazer. Então, na busca da virtude, sempre um pouquinho de cruz vai ter. Você oferece essa penitência, porque nem sempre é gostoso estudar, por exemplo. Então, às vezes, meia hora de estudo, no começo principalmente, se a pessoa não está muito acostumada a sentar e ficar ali, pode ser uma penitência, ou lavar a louça, ajudar em casa. Então nós temos que amar esses pequenos sacrifícios, porque é como se fosse uma academia da alma. E ali você vai puxando aquele ferro e vai ficando mais forte. São os pequenos sacrifícios que a gente pode oferecer durante o dia. Isso vai criando uma vida virtuosa, a virtude. Para passar do vício para a virtude não tem outro caminho. Tem que amar a cruz e desejar realizar esses pequenos esforços. Quem vai na academia gosta desse desafio. Vou aumentar um pouquinho aqui o peso. Hoje está mais pesado, que bom. E sair daqui com dor no braço, que bom. Dor na musculatura, é gostoso ficar com dor na musculatura, sinal que está trabalhando, né? Assim temos que pensar um pouco. Aqui o inimigo, a carne. Terceiro tipo de terra ruim é os espinhos. Os espinhos crescem, quer dizer, o mato, né? O mato começa a crescer em cima da plantinha ali que quer produzir flor, fruto, e não consegue porque está cheio de mato ali. Então é o mundo. O primeiro inimigo era o diabo, o segundo é a carne. Aqui seria o mundo que invade o lugar onde está a plantinha e não deixa ela produzir os frutos que Deus deseja. Então aqui seria as riquezas desse mundo, o poder, o bem-estar, o conforto. Elas se confundem um pouquinho, os tipos de terra, é normal, né? Mas um pouquinho essa ideia, que o mundo atrapalha a gente. Impedem uma união mais plena com Deus, esses espinhos, né? Deixam cegos para aquilo que verdadeiramente importa. Tem ali uma flor bonita, um fruto bonito, mas você não consegue nem enxergar, porque ali está cheio de mato, né? Então são as coisas do mundo que invadem a plantação de Deus. Não permita que o coração se apegue ao dinheiro, ao aplauso, aos excessivos comodidades, coisas supérfluas. O mundo, as preocupações mundanas sufocam a alma, essas preocupações mundanas, fazendo-a acostumar-se com a mediocridade. Ideias bacanas e interessantes. Primeiro inimigo, o diabo. Segundo, a carne. Terceiro inimigo, o mundo. E depois a terra boa. Mas mesmo a terra boa, tem diferentes tipos de terra boa. Tem aquela que produziu 30, aquela que produziu 60 e aquela que produziu 100.
Aquela que produziu 100, nós podemos pensar assim, são santos, e servem de exemplo para nós. E assim nós queremos ser para a glória de Deus, produzir muito fruto para a glória de Deus, ajudar as pessoas a serem boas, mostrar a luz de Cristo, animar as pessoas, curar os desanimados, colocar fé naqueles que estão um pouquinho perdidos e cegos. Assim queremos ser nós. Quanto mais generosos com Deus, mais frutos nós produziremos para Ele. Deus é um bom agricultor. Ele pode transformar a terra que nós somos, Ele pode passar o arado, Ele pode corrigir essa terra, corrigir lá a acidez da terra. Se tem alguma coisa tóxica ali que está prejudicando, Ele consegue tirar, porque Ele é todo poderoso, Ele tem poder para fazer essa transformação. Podemos pressupor sempre a graça, porque a semente é boa para todos nós. A semente é ótima para todos, porque é a semente que vem de Deus, então depende do nosso empenho também. Na vida espiritual, tudo é graça de Deus e a liberdade humana. Liberdade e a graça de Deus, elas se juntam na vida espiritual, de forma que a graça de Deus sempre, nós vamos contar com ela, e daí depende do nosso empenho em colocar em prática. Importância da disposição da pessoa. Nós vamos encerrar a nossa mensagem na leitura segunda do dia de hoje, que ela traz muito ânimo, muita luz, porque ela é uma visão da eternidade, de como que vale a pena, uma visão da ressurreição. Veja que lindo a segunda leitura de hoje, que diz assim: eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. Então ainda não se revelou a nossa participação na vida de Jesus. Assim, de uma forma plena, estamos ainda com a etapa da cruz. Assim como Cristo carrega a dele, eu carrego a minha, você a tua. Então estamos nessa fase agora, mas Cristo será glorificado, já é glorificado, e nós participaremos da sua glorificação. De fato, toda a criação está esperando ansiosamente o momento de se revelarem os filhos de Deus. Fala da ressurreição futura, portanto. Vamos um pouquinho mais para o fim, versículo 22. Com efeito, sabemos que toda a criação, até o tempo presente, está gemendo, como que em dores de parto. E não somente ela, mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito. Nós já temos os primeiros frutos do Espírito, que é a fé, a esperança, o amor, mas ainda não plenamente. Ainda ficamos doentes, ficamos com raiva, temos pecados para curar, cometemos pecados e erros. Ainda não se manifestou plenamente a vida de Cristo em nós. Não somente ela, mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito, estamos interiormente gemendo, aguardando a adoção filial e a libertação para o nosso corpo. Perceba que ele coloca a adoção filial como algo que ainda não se completou, já começou, mas ainda não está completa. Não se manifestou plenamente ainda o amor de Deus por nós, mas na esperança já sabemos que existe. Com esses ideais, espero que você possa colocar alguma meta, algum pequeno propósito para essa semana. Aceita um último conselho, querido irmão ou irmã. Tenha uma agendinha espiritual para você. Pode ser uma folhinha, um caderninho velho. Não para ficar fazendo diário espiritual, mas ali de forma telegráfica, com poucas palavras, você coloca bons propósitos. Assim você não se perde e consegue lembrar amanhã o que escreveu hoje, e a coisa vai ficando. Ali no teu exame de consciência, na tua oração, você dá uma espiada ali e ajuda bastante a colocar em prática nossos propósitos. Doce coração de Maria, preparai-nos um caminho seguro. Doce coração de Maria.